Fala fera, Jaguar Neto, professor de matemática na área. A aula de hoje será sobre progressão geométrica, um dos assuntos mais recorrentes do Enem. Assiste até o final, tu vai gostar e eu tenho certeza que vai ser muito legal para você. Não esqueça de dar teu like, de seguir a gente, de adicionar o canal e ainda além de tudo entrar no nosso grupo Telegram. Procura também nas redes sociais da gente. Aula de progressão geométrica é agora, parte 1, vem! O que é uma PG? Vem comigo, jogo pra fera, ligado. PG é uma sequência de termos em que cada termo a partir do segundo é igual ao seu anterior multiplicado por um número fixo. A PA, quando a gente assistiu, era somando o número fixo, a PG é multiplicando. Então PG, sequência de termos em que cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor multiplicado por um número fixo. Vamos ficar melhor nos exemplos, hein? Olha essa sequência. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se você observar, cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então isso é uma PG, porque cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor multiplicado por um número fixo. Ó. Então isso é uma PG de razão Q igual a 2, tá? E ela é uma PG crescente, ela está crescendo. Gente, é importante chamar que ela também é uma PG divergente. O que é uma PG divergente? Porque é uma sequência de PG divergente. Quando os valores delas distanciam-se do zero. Tipo, ó, imagine que eu sou o zero, tá? Que a minha cabeça é o zero, ó. 2, 4, 8, 16, está distanciando, então ela é uma PG divergente. Todas as vezes que o módulo da razão for maior que 1, ou seja, que a razão em módulo for maior que 1, que é o caso aqui, ó, razão igual a 2, o módulo da razão é maior que 1, a PG é divergente. Beleza? Agora, olha o exemplo 2, tá certo? 20, 10, 5, 5 sobre 2, por aí vai. Professor, isso é uma PG por quê? Olha pra cá. Se você observar, eu estou sempre multiplicando por 1 sobre 2. 20 vezes 1 meio dá 20 sobre 2, que é 10. 10 vezes 1 meio dá 10 sobre 2, que é 5. 5 vezes 1 meio dá 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 1 meio dá 5 sobre 4. Também é uma PG, porque eu estou multiplicando sempre pelo mesmo valor. Cada termo a partir do segundo. Então isso é uma PG de razão Q igual a 1 sobre 2. Observe que ela decresce. 20, 10, 5, está decrescendo. Pessoal, vale a pena lembrar que essa aqui não é uma PG divergente, ela é convergente. Por quê, professor? Ó, minha cabeça é o zero. 20, 10, 5, estou me aproximando de zero. Aí é um sinal de que ela é uma PG convergente. Dica! Quando você está se distanciando, eu tenho uma PG divergente. Para ser PG divergente, a razão em módulo tem que ser maior que 1. Vou até escrever isso aqui, ó. Para ser divergente, razão maior que 1. Se a razão estiver em módulo entre 0 e 1, ela é convergente. Aqui é um exemplo de divergente, ó. Minha cabeça é o 0. 2, 4, 8, estou distanciando, divergente. Já aqui, ó, 20, 10, 5, 5 sobre 2, estou me aproximando de 0, tá? PG convergente. Mas o mais importante é a gente saber que para ser PG eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor sempre. O primeiro exemplo foi crescente, o segundo decrescente. Vamos para o exemplo 3. 10 menos 20, 40 menos 80, isso é uma PG, professor. Observe. Cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por menos 2. Ó. 10 multiplicado por menos 2 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 2, menos 20 vezes menos 2 dá mais 40. Mais 40 vezes menos 2 dá menos 80. Menos 80 vezes menos 2 dá mais 160. Mais 160 vezes menos 2 dá menos 320. É uma PG de razão Q igual a menos 2. Professor, e agora? Ela cresce ou decresce? Ela é alternante, gente, ou oscilante. Ela nem cresce nem decresce, ela alterna.
Agora, ela é divergente ou convergente? Olha pra cá, minha cabeça é o zero. 10, menos 20, 40, menos 80, 160. Eu estou distanciando, então ela é divergente. O módulo da razão, a razão foi menos 2. Na PG a gente chama razão de quê? Na PA era R. Na PG é quê? Na PG, essa razão Q igual a menos 2, em módulo de menos 2 é 2. É um valor maior que 1, então diverge. Beleza? É uma PG divergente, esse exemplo aqui, 3. Exemplo 4, 10, 10, 10. É uma PA de razão 0, tá sempre somando 0. Tá, mas pode ser uma PG de razão 1, ó. 10 vezes 1 dá 10, vezes 1 dá 10, vezes 1 dá 10, vezes 1 dá 10. Então isso é uma PG de razão 1. Ela é chamada de PG constante ou PG estacionária. É uma PG constante para vocês, tá certo? Então, para ser PG, eu multiplico sempre pelo mesmo valor, que é a razão da PG, que a gente chama de Q. Na PA a razão era R, na PG a razão era Q. Gente, importante, na PG, se a razão for maior que 1, a gente diz que essa PG é divergente, esse módulo, tá? E se o módulo da razão tiver 0 e 1, ela é convergente. Tranquilo? Beleza? Multiplicou pelo mesmo valor sempre uma PG. Alguém vai me perguntar assim, professor, mas o senhor empurrou a razão na goeladinha abaixo na gente. Tem alguma forma de eu achar a razão de uma PG bem rápido? Tem. É só você dividir um termo pelo seu antecessor, desde que ela limite o antecessor. Olha pra cá. Nessa aqui, segundo, ó, aqui é o primeiro termo, que é o A1. Presta atenção, senhores Seras, vem comigo. Aqui é o segundo A2, aqui é o terceiro A3, A4, A5 e por aí vai. Se eu dividir o segundo pelo primeiro, olha, 4 dividido por 2 dá 2, que é a razão. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, 8 por 4 dá 2, que é a razão. Se eu dividir o quarto pelo terceiro, 16 por 8 dá 2, que é a razão. Não vou nem continuar. Lembrem-se, a razão de uma PG é um termo dividido pelo seu antecessor, desde que esse termo admita antecessor. Alright, legal? Vem comigo, vai. Olha que massa agora. Fórmula do termo geral. Imaginemos que essa sequência aqui é uma PG. E a razão dessa PG é Q. A gente já está acostumado. Gente, para achar a razão, basta dividir um termo pelo seu antecessor. Tipo, nessa PG. Se eu dividir o A2, que é o segundo, pelo primeiro, dá razão. Aí se eu fizer aqui, ó, meio pelos extremos, o A2 é o A1 vezes Q. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, A3 pelo A2, tem que dar razão. A3 por A2 deu o quê? Meio pelos extremos, A3 é A2 vezes Q. Só que A2, ó, foi A1 vezes Q. Se no lugar desse A2 aqui eu botar 1 vezes Q, o A3 vai ficar 1 vezes Q vezes Q. Q vezes Q dá Q ao quadrado. O A3 deu A1 vezes Q ao quadrado. Gente, se eu dividir o quarto termo pelo terceiro, o A4 pelo A3, tem que dar razão. Qualquer termo que admita antecessor, ele dividido pelo seu antecessor, dá razão da PG. Massa. Então, se eu dividir o A4 termo pelo terceiro, tem que dar razão. Meio pelos extremos, o A4 é o A3 vezes Q. Só que olha aqui para baixo, quem é que foi o A3? O A1 vezes Q ao quadrado. Então, no lugar do A3, eu botei A1 vezes Q ao quadrado. Então, A4 ficou A1 vezes Q ao quadrado vezes Q daqui a terceira. Vou falar. O A2 é o A1 vezes Q. O A3 foi o A1 vezes Q ao quadrado. O A4 foi o A1 vezes Q a terceira. Se eu seguir o raciocínio, o A5 vai ser o A1 vezes Q a quarta. O A6 vai ser o A1 vezes Q a quinta. O A7 vai ser o A1 vezes Q a sexta. Já percebeu, professor? O A10 vai ser o A1 vezes Q a nona. O A14, por exemplo, vai ser o A1 vezes Q a 13. O A16 vai ser o A1 vezes Q elevado a 15. Ah, professor, o senhor provou de uma maneira bem prática, agora devagarzinho, baixou o volume, baixou o ritmo cardíaco, baixou a adrenalina, velho. Na PG, qualquer termo dividido pelo seu antecessor é a razão. Então, se eu divido o segundo pelo primeiro, ó, A2 pelo A1 tem que dar razão, que é Q. A2 por A1 tem que dar razão, que é Q. Fazendo aqui meio pelos extremos, o A2 fica o A1 vezes Q. Salve isso aqui. Mas se eu dividir o terceiro termo pelo segundo, também dá razão da PG. A3 dividido pelo A2 dá razão da PG, que é Q. Meio pelos extremos, o A3 ficou o A2 vezes Q. Só que esse A2 foi A1 vezes Q. Então fica A1 vezes Q vezes Q. Fica A1 vezes Q ao quadrado. Se eu dividir o quarto termo pelo terceiro, A4 pelo A3, tem que dar razão também.
Meio pelos extremos, A4 é A3 vezes Q. Só quem é que foi A3? A3 foi A1 vezes Q ao quadrado. Ficou que o A4 é o A1 vezes Q a terceira. Já cheguei na conclusão. O A2 foi o A1 vezes Q. O A3 foi o A1 vezes Q ao quadrado. O A4 foi o A1 vezes Q a terceira. Então, se eu quiser o A5, vai ser o A1 vezes Q a quarta. Se eu quiser o A6, vai ser o A1 vezes Q a quinta. Se eu quiser o A7, o A1 vezes Q a sexta. E por aí vai. Se eu quiser o A10, vai ser o A1 vezes Q a nona. Se eu quiser o A14, vai ser o A1 vezes Q a 13. O A16 vai ser o A1 vezes Q a 15. Qualquer termo pode ser escrito em função do A1. Por exemplo, o AN, o enésimo termo, pode ser o A1 vezes Q elevado a quem? Pense um pouquinho. Quando aqui foi 16, aqui ficou 15. Quando aqui foi 14, aqui ficou 13. Sempre um a menos. Então aqui em cima vai ficar expoente N menos 1. Fórmula do termo geral da PG. Cheguei nela. A N, que é o enésimo termo, é A1 vezes Q elevado a N menos 1. A1 é o primeiro termo, que é a razão da PG, N número de termos. E a N é o enésimo termo, o termo geral. Beijo no coração, vamos pra PG parte 2. Vem comigo!